Nós estamos agora numa entrevista com o artista visual Manuel Dantas Vilar Suassuna e desejamos, que vocês sejam bem-vindos a essa nossa programação e também deixar aqui um convite a vocês da nossa celebração dos 92 anos de Ariano Suassuna e também do lançamento do projeto do nosso programa de estudos e pesquisas Armorial Ariano Suassuna, que será realizado na Academia Paraibana de Letras e também no Centro Cultural São Francisco no dia 15 de junho deste mês, junho, a partir das 9 horas às 17 horas. Então, hoje nós vamos entrevistar Manuel e eu queria começar essa entrevista com o Manuel a partir de uma carta que Ariano deixa escrita e que tem um dizer popular aqui nesta carta que diz assim: triste dos pais que não veem seu filho ir adiante deles. E para mim isso é muito significativo, Manuel, de poder fazer hoje, estudar o Armorial e Ariano Suassuna a partir de todo esse processo de criação, de continuidade, de criação ao mesmo tempo que você desenvolve da obra de Ariano Suassuna. Uhum. Então, muito obrigada, isso para nós tem sido de grande valia, o apoio seu. Eu é que agradeço. E da família também, Suassuna. E, então, nesse momento, nós gostaríamos de ter uma conversa mais de escutá-lo agora. Certo. E perguntar um pouquinho dessa biografia de Ariano Suassuna, dessa passagem, do pai para o filho. Certo. Eu morei em Itaperuá, na década de 80, tive um ateliê lá, uma oficina de pintura, e sempre também tive vontade, eu vim para Recife, e em 2006, a convite do diretor Luiz Fernando Carvalho, eu passei uma temporada em Itaperuá para a adaptação do texto da Pedra do Reino para uma microssérie da Rede Globo Televisão, com a direção dele, Luiz. E nesse período que a gente estava trabalhando no texto, quer dizer, na verdade eu estava acompanhando, eu comecei a pintar. Então voltou a toda aquela vontade de ter uma oficina de trabalho lá em Itaperuá. E em 2010, meu pai me pediu. Isso tem um processo também de reaproximação, que é uma longa história ao longo da minha vida de pintor, que tem um processo de reaproximação como artista junto do pai. Uhum. Esse texto aí que você leu é o texto de abertura da oficina Cabeça de Cabra, que é o ateliê. A oficina que eu estabeleci lá em Itaperuá, ao mesmo tempo para pintar e para executar a Ilumiara Jaúna, que é uma pedra que nós estamos encuspindo. Em escultura, A palavra é meio difícil, mas saiu. E nesse processo, eu senti a necessidade de ter essa oficina lá e fiz uma exposição com os quadros que eu pintei no tempo da adaptação da Pedra do Reino. Sim. E era um processo de reaproximação do pai que culminou com o encantamento dele. Que aí eu me senti à vontade de todo aquele legado artístico que ele deixou pictórico, principalmente, o filho poder se apropriar desse momento da história artística do pai. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Eu já tive essa oportunidade de vê-lo narrar, de você quando criança e Ariano
Falando sobre aquilo que você estava desenvolvendo, meio que, acho que não mostrava ainda a sua arte para o pai. A minha cabeça, eu acho que era desde muito jovem, quieto. Com o que seria, não sei se por conta de cobrança das pessoas, por ser filho de uma pessoa conhecida, artista, né? Então, não sei exatamente por que eu era tão inquieto com isso, uma profissão. Passou pela minha cabeça ser vaqueiro, piloto de avião, e por aí vai, mendigo, ladrão, né? Mas um dia ele pegou meu caderno da escola e viu uns desenhos que eu tinha feito no caderno. Tinha muitos. A parte da escola era razoável. Então eu era muito jovem, eu devia ter entre 13 e 14 anos, né? Muito jovem ainda. E ele ficou entusiasmado com o que viu, com os desenhos do caderno. E começou de uma forma muito polida, né? Para não ferir talvez meus outros pensamentos, se eu realmente queria ser pintor, entendeu? Sim. E dessa forma foi me moldando, mostrando pintores que ele admirava, vida de pintores, né? Histórias. Me lembro que ele me deu um livro chamado Cartas a Theo, que são as cartas de Van Gogh para o irmão. Né? Esse foi um dos primeiros livros assim, sobre arte que ele me deu, que me impressionou muito. E depois ele me deu um livro sobre Gauguin, né? Pintor francês que, para se descobrir como pintor, ou para se libertar de uma pintura convencional europeia, precisou ir para Martinica, né? Sentiu a necessidade de ir para Martinica para descobrir lá a pintura. Eu não vou me comparar com Gauguin, não, sabe? Mas eu acho que o sertão é a minha Martinica, entendeu? Então, assim, tem essas idas e vindas. E outra coisa curiosa, eu não sou sertanejo, né? Eu sou pernambucano, de Recife, né? De uma cidade grande, mas que foi através do pai que esse sertão entrou em mim, entendeu? Sim. Essa paixão pelo sertão, pelas cores, pela paisagem. E tudo que eu tenho que é do sertão foi através do meu pai. Né? Então, assim... E são muitas idas e vindas com esse pai, artista, né? Então tem um diálogo muito forte com a natureza artística dele. Sim. Essa intuição e percepção e aproximação profunda entre pai e filho. E filho, assim, uma das coisas que sempre impressionou ele, e ele sempre me disse, era a minha força de liberdade. Sim. Né? E de coragem criativa. Ele achava que eu tinha uma coragem assim criativa muito forte, que ele admirava muito. Né? E através disso eu fui em busca desse pai, entendeu? Através da arte, quer dizer, do que significou para ele algumas coisas, né? O livro dos ferros, né? Que era a questão da heráldica sertaneja, a arte rupestre, né? Que também ele me mostrou pintores que se utilizaram da arte rupestre para poder criar uma nova identidade pictórica. Sim. Então, esse diálogo ele vem através daí. Eu tenho muita influência do meu pai como professor, né? Eu recebi muita influência dele como professor. E como a obra dele, eu estou me aproximando muito mais agora do que na vida dele, porque eu percebo que tem uma coisa do pertencimento, que eu acho que agora ela me pertence também. Antes eu achava que só pertencia a ele. Sim.
Lindo isso. Uma outra questão, Manuel. Eu vou trazer algumas narrativas. Você também nos falou, em um determinado momento, sobre essa passagem, né, que Ariano fazia com vocês, ainda quando crianças, de Pernambuco para Paraíba. Isso. Né? E eu pergunto isso nesse momento porque eu percebo que hoje também, né? Eu lembrando dessa narrativa que agora você vai contar, mas também que hoje você faz essa passagem para Paraíba e de um modo muito especial, né? E que tem o seu ateliê em Taperoá, e sob o meu ponto de vista, esse ateliê como digamos assim, um local da criação e também um lugar sagrado da Taperoá. Né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua narrativa e de Ariano nessa travessia do sertão entre Pernambuco e Paraíba. Pronto, né? Como eu falei antes, o sertão, não só para mim, mas como meus irmãos, minha mãe, foi trazido por ele, por Ariano, né? E esse desejo da volta, né, dos exilados, que eles se consideravam exilados, tanto ele como as irmãs e os irmãos, mais ele e uma irmã chamada Germana. E sempre teve essa vontade do retorno dele para o sertão, né? O primeiro neto da minha avó, que levou os filhos para Pernambuco por questões políticas, o primeiro neto a voltar fui eu. Quer dizer, a voltar não, aí, né? Porque eu não estava voltando. Eu estava indo. Sim. E isso marcou muito eles. Principalmente Germana. Que Germana me chamava o rapaz do cavalo branco, que está citado na Pedra do Reino, né? O livro do meu pai. Sim. E numa dessas vezes que a gente veio, numa dessas vezes não, a primeira vez que a gente veio para ficar uma temporada no sertão, a família toda, nós vimos num carro, eu devia ter uns 10 anos. E aí ele mandou parar o carro na divisa da Paraíba, nós ficamos do lado de Pernambuco, a família toda, a mulher, eu, mamãe, meus irmãos e minhas irmãs, meu irmão e minhas irmãs. Ele passou para o lado da Paraíba. E agora vocês podem entrar, que vocês vão pisar em solo sagrado, solo paraibano. Né? Então isso era um gesto simbólico para a gente, mas que marcou, né, toda a nossa vida. Eu sempre que eu estou entrando na Paraíba, eu boto uma determinada música para lembrar essas passagens, né? E mais velho, já um pouco mais, não mais velho, mas um pouco mais maduro, eu voltei para morar em Taperoá, né? Passei uma temporada lá. E agora tem o ateliê montado, essa oficina Cabeça de Cabra, em função da Ilumiara Jaúna, que foi um pedido dele, que para mim é vamos dizer assim, o meu testamento pessoal que ele deixou para mim. Sim. Esse testamento sagrado que é a Ilumiara Jaúna. Eu acredito que em breve vocês terão a oportunidade e também de visitar, né, esse espaço e que o Manuel ele está fazendo uma releitura, né, da Pedra do Ingá e por um desejo, como você coloca, de Ariano Suassuna.
E, Manuel, uma questão para nós também, que é muito importante, para que você fale um pouquinho sobre o armorial, como é que você hoje tem essa relação com o armorial, desenvolve. E eu pergunto isso porque em alguns momentos, né, conversando aqui ou ali, às vezes a gente escuta ou pensa, né, que aquilo estaria delimitado somente a um período da história, né? Mas, sob o meu ponto de vista, e depois você me corrige se eu não estiver correto, mas sob o meu ponto de vista, Ariano teve e desenvolveu nessa trajetória da vida, da escrita literária, da arte, teve um fio condutor do pensamento de Ariano, e que ele, nessa trajetória, eu não consigo ver alguma coisa somente delimitada a um tempo, mas eu penso que esse armorial é algo ainda em processo de criação e que você mesmo continua desenvolvendo e até mesmo falando da arte rupestre, né? Como você faz essa releitura naquele espaço. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa continuidade dessa leitura. Quando o Armorial foi lançado, eu tinha 10 anos de idade, 11, 12. Não faz muita diferença, não, nesses 3 anos. E, assim, naquele momento, papai, o conceito, ele conceituou o que seria o armorial. Eu vou falar na parte de pintura. Elegeu alguns pintores, alguns artistas que ele achava que eram armoriais, que já tinham um trabalho firmado, mas que ele nomeou, diferentemente da música. Na música foi uma coisa mais, que eu penso assim, mais elaborada mesmo. Tanto é que foi o maior impacto do movimento armorial na época, foi o quinteto armorial. Né? Foi a sensação da música naquele período. Entendeu? E nessa questão minha, né, 11 anos de idade, eu não era um pintor, né? E, ao mesmo tempo, eu tentei criar um distanciamento artístico dele para poder criar minha própria identidade. Né? E o que fiz com liberdade, combinado com ele. Porque ele dizia assim, para onde você for, você vai ser armorial, não adianta. Né? Isso está em você aí desde muito jovem. Mas eu sinto, estou falando na questão da pintura, porque eu sou pintor, que essa reaproximação de uma arte, de uma pintura armorial minha, ela começa a surgir agora, naturalmente, com a influência do Livro dos Ferros, com a influência da arte rupestre. Né? E assim... E eu basicamente, eu acho que eu sou um pintor de paisagem, não sei, eu ainda estou em formação ainda do que vai sair. A questão dessa liberdade criativa minha, então ela me leva para vários cantos que eu posso ir numa vereda e seguir nela até o fim, mas posso voltar para outras questões, entendeu? Então eu penso assim, eu acho que é isso que eu estou falando do meu ponto de vista. Né? Agora eu vejo vários no teatro, pessoas trabalhando ainda com os ideais armoriais, na música, principalmente, tem muitos. Então, eu acho que o Brasil começa a reconhecer a importância do movimento armorial ainda hoje e começa a trabalhar nessa visão. Obrigada. Para a gente, talvez... encerrar,
Eu gostaria que você, se possível, Uhum. contasse mais uma narrativa. Qual seria o que você... Por isso que eu estou perguntando se possível. Em uma das visitas que nós estivemos, uma visita de campo, de pesquisa, né, enquanto professores da UFPB, na fazenda, você contou uma narrativa para nós e que me tocou profundamente. Foi quando Ariano levantou-se de madrugada, parece que foi isso, e você havia colocado várias tochas de fogo Fogueiras. em fogueiras. Foi a visita, foi a primeira vez que ele foi ver a Ilumiara Jaúna, que é a pedra, Sim, que a gente tinha começado a esculpir ela, e ele foi visitar sim, a Ilumiara Jaúna. E eu coloquei várias fogueiras no trajeto, porque ele dizia que quando viajava para dar uma aula de espetáculo e que encontrava uma fogueira, era sinal que ele ia dar muitas aulas dali para frente, boas. Aí eu fiz mais de 100, eu digo, agora tem fogueira aí para o senhor dar aula até quando Deus quiser. E foi um dia muito emocionante para a gente, muito emotivo para mim, porque era a primeira vez que ele estava vendo a Ilumiara Jaúna, que é um texto que está lá no livro dele, é uma história que está lá no livro dele. sim. E no começo desse processo, ele ia passar uma semana com a gente lá, em Itaperuá, vendo a Jaúna, escrevendo. Mas a carga emocional foi tão grande para ele, e criativa, que ele teve que voltar para Recife para reescrever o livro, repaginar, como ele disse. Porque foi muita confusão na cabeça. Nessa noite ele não dormiu e resolveu ir embora no outro dia de manhã para Recife. Foi essa aí esse dia foi muito... Que está, se eu não me engano, foi o dia que ele escreveu esse texto. Tá aí, dia 13 de agosto de 2013, se não me falha a memória. Então, nós temos que encerrar, né? Mas haverão, acredito que outras oportunidades para a gente poder conversar mais sobre Ariano e também sobre esse processo de continuidade, de criação que você tem desenvolvido. Que nós estamos fazendo. Que nós estamos fazendo. Então. Tem só eu não, temos várias pessoas envolvidas nisso, estudiosos, cineastas, artistas, pintores, músicos, né, professores, professoras. Exatamente. E que agora também, a partir desse programa de estudos e pesquisas, a Memorial Ariano Suassuna, nós queremos também participar desse processo, né? Então, nós queremos agradecer a sua presença, apoio, e fica aqui um convite para vocês. No dia 15 de junho, a partir das 9 horas, então nós estaremos celebrando os 92 anos de Ariano Suassuna. Então você está convidado a participar conosco. Muito obrigada.